E aí, galera, torcedores, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre o Fluminense que acabou de perder para o Cuiabá de 3-0 lá em Cuiabá. Fluminense, né, pessoal? Pensando totalmente na Libertadores, foco total na Libertadores. Entrou com um time reserva. Até o primeiro tempo, o Cuiabá estava melhor, mas o Fluminense conseguiu pelo menos equilibrar. Mas depois veio mais uma expulsão. Segundo jogo seguido que o Fluminense perde um jogador no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, só deu Cuiabá. 3-0 Cuiabá. Já é o segundo time carioca que perde de 3-0 para o Cuiabá. Né? O Flamengo perdeu um tempo atrás aí, aquela vergonha que o Flamengo fez lá. E o Flamengo com o time titular. Agora não. O Fluminense pensando para frente, pensando na quarta-feira, time reserva. E o Fluminense perdeu. Estamos aqui com o nosso convidado, o Felipe Tricolor. Ele vai falar para a gente aí o que ele achou do jogo, a expectativa dele, o comentário dele. E no finalzinho já puxa aí aquela ideia para quarta-feira. Se Deus quiser, o Fluminense passa pelo Inter lá no Sul. Vai, Felipe, boa tarde, boa Esperamos, noite. né? Esperando o seguinte, jogo complicado agora contra o Cuiabá, né? O Fluminense não jogou bem, foi com as reservas para Cuiabá tentar somar algum ponto, né, no Brasileirão. O Fluminense não está sofrendo complicação nenhuma na tabela, tá lá em cima, mas não fez um bom jogo, fez um péssimo jogo, na verdade. Começou o jogo com uma boa iniciativa, partindo para cima, tentando imprimir seu ritmo ali do Diniz, de toque de bola, de tentar suprimir o adversário. Mas o Cuiabá rapidamente conseguiu se ajustar em campo. O Fluminense muito mal organizado, com todas as suas reservas ali, muitos até sem ritmo de jogo. O Thiago Santos muito mal no início do primeiro tempo, mas alguns jogadores sentindo a falta de ritmo de jogo também. Eu pensava que o Diniz ia usar o Ganso, que o Ganso foi um dos poucos titulares que viajou até Cuiabá, mas não usou também, não sei se devido à expulsão. Meu tempo, de certa forma, foi até equilibrado. Cuiabá teve suas chances também. O Fluminense teve suas chances e no final o Fluminense acabou sendo prejudicado pela expulsão justa do Martinelli, que em dois lances bobos, o primeiro lance até menos evitável, mas o segundo totalmente evitável, foi por cima e por baixo no jogador do Cuiabá e mereceu ter sido expulso, mereceu receber o segundo amarelo. E no segundo tempo o Diniz tentou algumas mexidas mesmo com a menos, tirou o Enio Gonzalez, colocou o Lelê, colocou o Alexander, que é quase titular, colocou o Felipe Andrade também, zagueiro, no lugar do Daniel, e também não deu certo. Os jogadores sem ritmo, também o Lelê, muito mal, outro que vem mal também, de uma sequência de jogos entrando, não vem bem, acabou perdendo espaço. Ele estava E bem, né, cara? é, Ele estava bem. desse jogo, particularmente, foi ladeira abaixo. Tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol, tomou o terceiro gol e, assim, apático, sem reação, jogando mal. Muitos dizem aí que cabeça muito no jogo contra o Internacional, que vai ter agora quarta-feira. Mas é aquilo, né, cara? Você pensar a vida aí, claro que é o jogo da vida, é o título inédito do Fluminense, todo mundo quer, eu como torcedor quero muito, e se fosse para escolher entre quase cair no Brasileirão e ganhar o jogo quarta-feira, eu escolheria ganhar o jogo quarta-feira, mas na realidade não é bem assim, né? A gente não pode largar, postar todas as fichas no campeonato, isso é o que está sendo feito agora, eu também não é uma estratégia que eu gosto muito, porque eu imagino que, assim, de certa forma você poupa os jogadores, mas agora o Fluminense sofreu um 3-0. Isso abala, assim, o elenco, de certa forma. Porque, querendo ou não, é uma porrada, pô. O time toma uma porrada. Qualquer time que toma uma porrada fica meio que abalado. O treinador não gosta de perder, ninguém gosta de perder, o Diniz não gosta de perder. Abaixa a moral. Então, assim, acho que a estratégia era fazer um jogo equilibrado, acabou não dando certo. Agora é focar no jogo agora contra o Internacional. Acredito que vai ser uma partida muito equilibrada, uma partida muito complicada para o Fluminense. O Inter, apesar de não ser coletivamente uma equipe muito forte, mas fisicamente uma equipe muito inteira, tem um ataque muito rápido com o Wanderson, com o Ener Valencia, o time é Ener bom. Valencia é sinistro, hein, cara? Exatamente, é um jogador fantástico, ele consegue reter a bola bem, ele tem uma finalização rápida, ele corta para os dois lados, é um jogador muito bom. E o Fluminense, acredito que não vai abdicar de jogar, mas pode ser que seja um problema, porque o Diniz tem tentado ultimamente uma formação muito ofensiva com quatro atacantes, com o John Kennedy fazendo uma dupla de pivô com o Germancano, o Cano aberto por um lado e o João Arias aberto pelo outro. Muitos criticaram, né, porque o Diniz foi com essa
foi para o Maracanã com uma formação muito ofensiva, que, ao meu ver, olhando assim, fazendo uma análise de engenheiro de obra pronta, que a gente analisar algo depois que aconteceu, de certa forma é mais fácil, né? Antes é difícil, porque se dá muito certo, o cara é gênio, se dá muito errado, o cara não presta. Na Sempre. vida, a vida tem dessas, né? Mas No analisando, a gente futebol, está aqui então, para toda analisar. hora. Não tem jeito. Analisando, a gente está aqui para analisar. Ele assumiu alguns riscos e acabou sendo punido, de certa forma, por esses riscos. Ele começou a partida com o Ganso, de meio que segundo volante, que é um jogador que não tem poder de marcação, junto com o Marcelo e o Felipe Melo, que é aí que está, no meu ponto de vista, algo que o Diniz deveria rever, tanto para esse jogo importantíssimo para a temporada, que é o jogo mais importante da temporada, ele deveria rever isso. Eu acho que o Fluminense fica muito vulnerável com esses três jogadores em campo. São três jogadores lentos, são jogadores que, de certa forma, não tem mais aquele ímpeto de atletismo que jogadores jovens conseguem ter. São jogadores que com a bola no pé entregam muita coisa, principalmente o Ganso e o Marcelo, com a bola no pé. Não tenho o que falar, que eles são extremamente técnicos, mas é aquilo. O futebol, ele é ataque, mas também é marcação. Então, querendo ou não, não adianta você se matar no ataque para construir uma jogada e entregar um gol fácil porque o seu jogador não consegue marcar. Tem que ter esse equilíbrio, essas nuances. Eu espero uma partida muito equilibrada dos dois times. Eu acho que, se for fazer um raio-x aí, eu acho que o Fluminense um pouco melhor. Mas como o Inter decide em casa, eu acho que é 50-50. Acho que é 50-50. Eu acho que a equipe do Fluminense é um pouco mais madura para passar, mas o Inter tem um fator casa, então eu diria 50-50. Estou confiante que eu sou tricolor, mas realista porque eu gosto de analisar o futebol dessa forma. Valeu, meu Não, querido. eu acho que o Inter leva uma vantagem pelo fato de jogar em casa, né? Empatou no Maracanã, joga em casa e assim, tudo bem que o Cano também é sinistrão, mas eu confesso que eu tô meio abismado com esse Ener Valencia. O cara até brigar com os caras do time dele já brigou. Ele é meio doido, o cara joga demais. No primeiro tempo lá no Rio, semana passada, ele não fez gol, mas infernizou a zaga do Fluminense. Exatamente. É aquele jogador agudo, né? Que ele vai incomodar a defesa o tempo inteiro, os caras vão É, meter bola nele o tempo inteiro. O Inter tem um estilo de jogo que ele não é muito vistoso, né? De certa forma, é um jogo muito reativo, muito contra-ataque, um jogo muito vertical, mas chegou onde está na Libertadores com seus méritos, né? A gente tem que ser mas realista. o Inter do brasileiro não é o Inter da Libertadores. Com Confesso também certeza que não. não. Confesso É, que só acompanhei o exatamente. Inter depois do River Plate, né? Eu não Isso acompanhei o aí. Inter na fase de grupo. Mas contra o River, na outra E fase, não lembro River e contra quem. Bolívar, que foram duas pedreiras. O Inter pegou duas pedreiras. Bolívar na altitude também é dificílimo. Uhum, Dificílimo. né? Início E mesmo. conseguiu. O time se portou bem, né, cara? Passou com propriedade. Esses dois duelos ele passou com propriedade e chegou muito bem também. É um time equilibrado, um time que tem um goleiro muito bom, tem uma zaga relativamente sólida. O René acabou falhando, né, nos dois gols contra o Fluminense, mas tem um time equilibrado, o Inter tem um meio de campo equilibrado, um time, eu diria que fisicamente muito melhor que o Fluminense. Acho o time do Fluminense tecnicamente superior, mas fisicamente o time do Inter é muito bom, veloz, rápido. E aquilo, cara, eu acho que essa partida de quarta-feira eu não espero muitos gols, porque, querendo ou não, a tendência, acho que se o Fernando Diniz for com quatro atacantes, mesmo que isso vá, se isso for acontecer de certa forma, mas não espero a partida com muitos gols, porque, querendo ou não, mata-mata, o último jogo não se vê, né? Muitos gols. É. O time vai jogar por uma bola, vamos dizer assim. Se o Fluminense passar na quarta-feira, isso não tem problema. Porém, só para ficar registrado aí em relação ao brasileiro, o Fluminense, se empatasse hoje, chegaria na quinta posição e, se vencesse, chegaria na quarta posição. Hoje, ele se encontra em sexto lugar, podendo ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense. Claro, se quarta-feira o Flusão passar pelo Inter, ninguém vai esquecer desse jogo de hoje, com certeza. Isso aí é assim que o futebol acontece. Mas se não passar, aí começa, perdeu o ponto contra o Cuiabá, perdeu isso, perdeu aquilo, e aí começa aquela pressão no Diniz. Ainda mais que o Diniz, né, Querendo ou não, na aquela vida, pressão do Diniz, aquela pressão do Diniz que começa bem e termina mal. cara, Não, fazendo, senão vai ser o caso, aproveitando, né?
Que não vai ser... Aproveitando esse gancho aí do Diniz que você falou, é o seguinte, eu acho o Diniz um treinador muito promissor, eu acho o Diniz um treinador bom, mas como todo ser humano, eu acho que ele é passível de erro, né? Assim como eu, você, qualquer um. Analisando as qualidades dos times do Diniz e do Diniz em si. O Diniz é um treinador que assume riscos. Isso eu gosto porque a gente vive num É, futebol de pragmatismo aqui no Brasil absurdo. com Quase certeza. treinador nenhum ele quer assumir riscos. Isso vem de uma cultura de demissão de treinadores, e cultura imediatista de torcedor, que toma 3, 4 porradas, já é cabeça de treinador, e querendo ou não, isso não é benéfico para o clube, não é benéfico para a instituição. Claro que às vezes a torcida tem razão, claro que às vezes a diretoria tem razão de demitir treinador, mas assim, a gente tem uma cultura aqui que ela cria treinadores covardes, de certa forma. Os treinadores acabam sendo muito medrosos, porque para você galgar e atingir patamares mais altos, em algum momento você vai ter que correr mais riscos, de certa forma. E quando você não tem muito tempo, para poder correr atrás disso, você não tem tempo para trabalhar, você não pode perder, você não pode ser eliminado na Copa do Brasil porque você não presta, você não pode, entendeu? O Uhum, torcedor quer ganhar verdade. tudo todo ano, É, entendeu? todo Então, ano. querendo ou não, isso criou, no meu ponto de vista, criou um pragmatismo no futebol aqui brasileiro muito grande, um futebol muito feio, que ficou Não, rolando durante muito tempo. e a gente sofre com a Copa do Brasil, né? Porque, assim, uma opinião particular, Uhum. ela é muito importante no Brasil por causa da Globo, que quis botar ela como um campeonato importantíssimo e pelo dinheiro que ela dá, porque, na minha opinião, Exatamente, exatamente, um exatamente. campeonato lá fora, ninguém se preocupa com as Copas, só no Brasil. Aí, É, se você é, perde a Copa, tu tá demitido. Se eu acabou o fosse, mundo. se eu fosse da diretoria, para mim era Brasileiro e Libertadores. Copa do Brasil, se desse, se pudesse, se tivesse time e por aí vai. Aqui não. Aqui ninguém larga o brasileiro para ser campeão da Copa do Brasil. Tá de sacanagem, né? Exatamente. Porque eu acho que assim, eu acho que para um treinador, claro que a Copa do Brasil lá tem sua dificuldade, o Brasileirão tem sua dificuldade, mas eu acho que para um treinador, querendo ou não, para um time, vamos dizer assim, para um time que não é tão bom, eu acho que ele consegue, a partir das oitavas, e já aconteceu muitas vezes isso, ele vai empatando, ganhando os pênaltis ou ganha de 1-0 e consegue chegar na final e talvez até ganhar de um time muito melhor. Coisa que no Brasileirão a gente não vê. Os times que ganham o Brasileirão são dominantes. Todos os times que ganham o Brasileirão, eles são dominantes. Eles são times ofensivos, que fazem muitos gols, que ganham seus jogos em casa e são dominantes. Você vê, esse é um padrão de 20 anos. Você não vê time que empata, ganha de 1-0. O último time que eu me lembro que ganhava de 1-0, era o Corinthians do Tite, mas ainda assim era um bom time. Um time que sabia jogar, Carilli também. do Carille também, né? Também ganhou, verdade. Mas assim, voltando só para terminar do Diniz, eu acho que o Diniz ele peca no orgulho de muitas vezes não admitir que está errado. Eu vi a coletiva do Diniz no pós-jogo com o Inter, que foi o seguinte: o Fluminense tomou Ridículo. um gol pelo lado. O Fluminense tomou um gol pelo lado direito, que Samuel havia sido expulso aos 44, 43, alguma coisa assim, e ele optou por não mexer. Ele fez uma escolha. Não vou mexer. E o Fluminense tomou um gol daquele lado, que estava com a menos, e com o time desorganizado, ele não parou o jogo para organizar, que querendo ou não ia botar um lateral. Ia botar no segundo tempo, botar no final. Para mim, eu boto no final do primeiro tempo. Porque eu já arrumo o que tem que arrumar, não importa se o cara vai entrar um pouco frio ou não, o jogador tem que estar preparado, meu irmão. Para entrar frio, para entrar quente, para entrar no jogo fervendo, o que for. O cara treina a semana inteira, o cara se prepara o ano inteiro, ele está ali para isso. Então, eu não gostei da resposta dele ao coletivo, foi muito arrogante, inclusive, porque ele foi perguntado por isso, ele não gostou da pergunta do jornalista quando questionou por não ter colocado o Guga antes, que o Fluminense acabou sofrendo um gol no final do primeiro tempo. Não, Uhum. ele optou por não colocar o Guga no lugar de algum jogador, qualquer que seja, para preencher essa lacuna, né, que ficou do lado direito, e acabou sendo punido. Eu acho que, assim, acompanhando o Diniz, eu já acompanho o Diniz há um certo tempo que eu gosto dele, desde a época que ele dirigiu o Fluminense, eu gostava dele no Atlético Paranaense, não foi bem no Santos, não foi bem no Vasco, mas foi bem no São Paulo, quase ganhou o título brasileiro no São Paulo. Eu acho que é um treinador promissor, eu acho que é um treinador que se afasta desse marasmo de treinadores covardes que a gente tem no Brasil. Covardes no sentido de que não se propõem ao jogo, que são extremamente conservadores, mas assim, só para terminar esse gancho do Diniz, eu acho que assim,
No dia que ele conseguir aprimorar e equilibrar de certa forma, esse orgulho e conseguir fazer uma meia-culpa dos seus próprios erros, dos seus próprios conceitos, que muitas vezes a gente está errado, eu acho que é o caminho ideal para ele evoluir e se tornar um grande treinador. E quem dirá, né, trazer o Hexa pra gente, né? Vamos Não, torcer pra... concordo. Não, eu sou fã do Diniz. Eu acho ele uma babaca, assim. Pô, e não é só por causa disso não, que ele fez agora na coletiva, não. O histórico dele, aquele lance lá com o Tietchan no São Paulo, aquilo é surreal, passa do limite. Eu sei que ele é o patrão, mas... O ser humano tem que ter temperamento, né, cara? A gente não pode pôr pra fora tudo que a gente pensa, entendeu? Porque o que a gente fala tem consequência, né, irmão? Porque, por exemplo, você estourou com o cara, ele perdeu o elenco inteiro, ele jogou um título fora da carreira. São Paulo ia ganhar aquele Brasileirão. Eu vou até pesquisar aqui, mas se eu não me engano, o São Paulo estava com 10 pontos de vantagem na liderança naquele Campeonato Brasileiro. E entregou o título. O time começou a perder. Perdeu aquele jogo em casa pro Flamengo e acabou entregando o título brasileiro, né? Então. E ele é psicólogo, hein? Deveria ter um pouco de cabeça no lugar. Então é isso aí, Luiz Felipe, né? Obrigado. Primeira vez que você já participa aqui com a gente, espero que participe muitas outras vezes. Tá? Sempre convidado aí para falar do Fluminense e também de outros clubes, né? Não sei se você fala também de outros clubes, mas não só do Fluminense. Então, muito obrigado aí. Torcida Tricolor, quarta-feira tem jogo. Quarta-feira tem Libertadores, Fluminense Internacional, Internacional e Fluminense. E que vença o melhor. Vamos ver se o Flusão passa e faz a final no Maracanã, hein? Isso aí seria demais, tem esse fator ainda. Tem esse fator. Final no Maracanã, o Fluminense ia ser sensacional. Então, obrigado a todos. Valeu, torcedores. Até a próxima. Valeu. Valeu, querido. Valeu, abraço.